Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus esteja no coração de vocês. Eu sou o pastor Rafael e estou aqui para mais um vídeo do nosso canal. Nós estamos falando acerca do assunto sobre a escatologia e no vídeo passado nós abordamos aqui um tema relacionado ao milênio. Recapitulando, nós estamos aqui com a gama de estudo acerca da escatologia. Falamos acerca da introdução à escatologia, falamos dos sinais que antecedem a vinda de Cristo, falamos também do arrebatamento da igreja, falamos também da grande tribulação, falamos do milênio e hoje nós estamos aqui para abordar o assunto de suma importância, acerca do juízo final. Amém? Então você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, pode dar e já começar a curtir o nosso vídeo e compartilhe para que outras pessoas também sejam alcançadas por essa palavra. Livro de Apocalipse, no capítulo 20, versículo de número 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, e ainda outro livro, e o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além, entregaram os mortos que nele havia. E foram julgados um por um, segundo as obras de suas mãos. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém que não foi achado escrito no livro da vida, o seu nome foi lançado para dentro do lago de fogo. Irmãos, este assunto que nós iremos falar hoje é o desfecho final da história da raça humana. Raça humana essa que teve a sua queda no Jardim do Éden, quando Deus o cria à sua imagem e semelhança. Deus agora institui um plano perfeito para redimir a raça humana que havia caído no Jardim do Éden, se deixando ser levado pelo engano de Satanás, a serpente. Então Jesus Cristo é enviado para poder então assim cumprir este propósito, esse projeto que estava estabelecido no coração de Deus. Deus não criou o projeto da redenção humana porque o homem pecou. O propósito da redenção humana já estava estabelecido no coração de Deus antes mesmo da fundação do mundo. Porque a Bíblia diz que Jesus ele é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo ou antes da fundação do mundo. Então o capítulo 20 vai englobar aí o maior acontecimento que a história humana já pôde vivenciar ou vivenciará nos últimos dias. Aqui o que está em foco, Jesus, no final da grande tribulação, do período de 7 anos, Jesus pisa no Monte das Oliveiras, baseado no que está escrito no livro de Zacarias, capítulo 14, versículo 4, 5 e 6, aonde vai falar acerca do seu retorno glorioso, quando Jesus pisa no Monte das Oliveiras. E a Bíblia diz que então ali vai começar o seu juízo. O juízo vai iniciar-se sobre dois personagens da Bíblia. Esses dois personagens vão ter o seu papel fundamental no período da grande tribulação, que é a besta, que é o anticristo, e a besta também, que é o falso profeta. O anticristo e o falso profeta serão julgados instantaneamente, sorrateiramente, justamente quando Jesus voltar e pisar os pés no Monte das Oliveiras. A Bíblia vai dizer que naquele mesmo momento, o anticristo e o falso profeta será lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Já estarão julgados, já estarão condenados para sempre. O falso profeta e o anticristo não participará do juízo final, porque o seu juízo se dará mediante o retorno glorioso de Jesus no Monte das Oliveiras, quando Jesus vier livrar Israel das mãos do anticristo. Então o capítulo 19 vai começar a ilustrar o que acontecerá no capítulo 20, versículo 11.
Depois disso, estabelecerá o milênio, que é o governo milenar de Cristo sobre a terra. Satanás, a antiga serpente, o dragão ou o diabo, queira como entender, será aprisionado, o inimigo será preso, será aprisionado no período de 1000 anos. Ele estará preso nesse período e depois do período milenar ele será solto por um período de tempo. Ele sairá para enganar as nações, como toda a vida ele sempre fez, se opondo a Cristo, se opondo a Deus e se opondo ao seu povo. A Bíblia diz que então, que justamente depois deste acontecimento do período milenar, estabelecerá no céu o grande trono branco. E esse trono branco, ele traz um símbolo. Por que trono branco? Não literalmente dizendo que será um trono de espécie de cor branca, não. Que nós devemos entender que quando nós vemos a palavra branca na Bíblia, está referindo-se à santidade de Deus. Está referindo-se à sua perfeita justiça. Então será um trono, será um juízo, será um acontecimento baseado na reta justiça de Deus. Será uma justiça reta. Será uma justiça que não terá 2 pesos e 2 medidas. Será um dia que nenhum homem da raça humana escapará desse juízo. Haja vista que nós temos um protótipo na terra, temos aqui um juízo dos homens, que baseado nos seus crimes cometidos, seja esse crime hediondo, seja esse crime de alta periculosidade, de alto grau de condenação, seja esse crime baseado nas leis do homem. Alguns pegam 5 anos de prisão, 1 ano de prisão, 10 anos de prisão. Em alguns países são adotados o juízo baseado na prisão perpétua, aonde o indivíduo ele fica preso pelo resto da sua vida. Em alguns outros lugares, esse juízo já é mais severo, lhe custa a própria vida. Em alguns lugares, a pessoa, além de ser condenada por alguns anos de prisão, o final da sua sentença é a pena de morte. Uns são colocados em cadeira elétrica, outros passam pelo corredor da morte, outros são fuzilados, outros recebem uma injeção letal na sua veia e assim dentro de alguns instantes ele morre. Mas tem também aqueles juízos frouxos, aquele juízo aonde um homem que era digno de ser condenado pela sua ação, pelo seu crime, pela sua pena, passa desapercebido pelos olhos de juízes corruptos, juízes barganhadores, aonde famílias de vítimas são obrigadas a ver aquele que cometeu a atrocidade, aquele que cometeu um homicídio, que cometeu ali um crime violento, um crime bárbaro contra um ente querido de sua vida. E quando está diante daquele juízo, daquele tribunal, se ver ali em dificuldade, porque o desejo do seu coração é ver aquele que cometeu aquele crime pagar pelo seu juízo, pagar pelo seu crime, pagar pelo seu erro. Então ali se vê aquele homem sendo absolvido por uma justiça frouxa, por uma justiça corrupta, barganhadora. Mas eu quero te trazer uma palavra de Deus nessa manhã. O juízo ao qual nós estamos se referindo aqui no capítulo 20, no versículo 11 do livro de Apocalipse, é um juízo perfeito, por isso vai dizer que era um trono branco. O trono branco fala de justiça perfeita, fala de uma justiça reta. Então vamos lá. O juízo final denomina-se o julgamento que o Senhor Deus conduzirá no final dos tempos, para retribuir a cada um consoante as suas obras. Então será um juízo de retribuição. Será o juízo da colheita, melhor dizendo, porque os homens irão colher aquilo que eles plantou em vida. Mas estou dizendo aqueles que plantou
Mas quando viu qual seria a sua colheita, não arrependeu do seu pecado, não abriu mão da promiscuidade, não abriu mão da sua desobediência, não abriu mão da depravação, não abriu mão da idolatria, não abriu mão da prostituição, viveu uma vida promíscua, sem arrependimento, sem culpa na sua mente, uma vida deliberada no pecado. Mas aqui nós estamos vendo que será um dia que Deus irá retribuir cada um segundo as suas obras. E qual será a base do juízo final? A base primordial do juízo final é a justiça perfeita e inquestionável de Deus. Naquele dia o homem não terá oportunidade de apresentar, quem sabe, provas que consiga absolver a sua condenação. Naquele dia não caberá recurso, naquele dia não caberá advogado de defesa. O homem individualmente, cada um deles, estará diante deste tribunal, aonde lhe serão apresentados fatos, aonde lhe serão apresentadas as suas obras, aonde passará um telão na sua frente mostrando toda a sua conduta em vida. Deus também vai lhe apresentar as oportunidades que foram desperdiçadas. Também vai ser lhe apresentado as oportunidades que lhe foram propostas para sair daquela situação, arrepender-se e entregar-se a Deus. As oportunidades que lhe foram rejeitadas. Homens que rejeitou a oportunidade de estar-se na eternidade com Cristo, livrando a sua alma da condenação do inferno. E a maior prova disso é Jesus Cristo, quando ele vem na cruz do Calvário e morrer pela humanidade. A Bíblia diz que ele veio na função de livrar o homem da condenação do inferno. Então a base primordial do juízo final é a justiça perfeita e inquestionável de Deus. E a ocasião do juízo final. Deus instaurará o juízo final logo após a última apostasia da raça humana. Diante do milênio. Lembra que eu disse que Satanás estará preso no período do milênio e ele será solto por um período de tempo para poder enganar as nações. E alguns serão enganados. Falamos disso no vídeo anterior. Você que não assistiu, você pode aí consultar o nosso canal e visitar também os nossos anteriores vídeos. Então vamos lá. Como eu disse, o juízo vai iniciar-se sobre a besta, que é o anticristo, e depois sobre o falso profeta. Porque o que foi o anticristo no período da grande tribulação? O anticristo será maléfico, tão maléfico à humanidade que o Senhor lançará no fogo de fogo, 1000 anos antes do juízo final. Vai estar registrado em Apocalipse capítulo 19, versículo 20. Repulsivo, abominável, não terá direito sequer ao último julgamento. Será instantâneo, meu irmão, o juízo do anticristo. Depois, o juízo sobre o falso profeta. Destino semelhante terá o falso profeta, que com seus prodígios e sinais mentirosos deu todo apoio ao anticristo. Vai estar também no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 20. E com ele haverá de cair os ídolos, os falsos deuses, que desde o Gênesis vêm afrontando ao Deus, o único e verdadeiro. A queda da Babilônia grande, que com as suas abominações, com a sua adoração a falsos deuses, desde o livro do Gênesis, tentando ocupar o lugar de Deus. Então o falso profeta terá o seu juízo 1000 anos antes também do grande juízo final. Agora o juízo sobre o dragão, ou sobre a antiga serpente, ou sobre Satanás, ou sobre o diabo, que é a mesma coisa, vai acontecer no final do período milenar de Cristo. Assim que Cristo finalizar o seu governo milenar na terra, Satanás será solto para enganar as nações
instantaneamente acontecerá a última batalha. E nessa mesma batalha, Satanás será julgado. Ele será condenado pela sua ação, também assim sendo lançado no lago de fogo. Então vamos lá. O trono branco na Bíblia vai referir-se nas Sagradas Escrituras como símbolo da justiça divina, o juízo perfeito de Deus. E baseado nisso, no capítulo 19, versículo 8 do livro de Apocalipse, pois foi-lhe dado veste de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Linho finíssimo refere-se aos atos de justiça. Então, o grande trono branco estará baseado na justiça perfeita de Deus. Simboliza o trono branco, justiça divina, será de tal forma processado que nele não haverá qualquer falha ou deslize. Será uma justiça perfeita, porque os autos estão sendo analisados desde o dia que o ser humano passou-se a ter ciência e consciência do que é o certo e do que é o errado, tendo a oportunidade de absolvição somente em vida. Então, meu irmão, tem uma palavra de Deus no seu coração. A sua absolvição, a minha absolvição, relacionado-se à eternidade, só pode ocorrer-se em vida. Não haverá oportunidade após a morte. A oportunidade Deus te dá em vida, então apegue-se a essa oportunidade. Cristo está lhe dando a oportunidade de arrepender-se do seu pecado em vida. Porque o juízo de Deus será certo, justo, inquestionável e não haverá falha e nem deslize. Então vamos lá. Os tronos dos justos. Além do trono branco, onde assentar-se-á o Todo-Poderoso, tendo ao seu lado o Cordeiro, que é Jesus, muitos outros tronos serão instalados, e nestes estarão os redimidos de todas as eras. Todos os salvos de todas as eras, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, estará presente também nesse grande acontecimento. Será estabelecido no céu tronos, aonde nós, os salvos em Cristo, estarão do lado do Senhor, participando desse juízo final. Que coisa linda, meu irmão! Louvado seja Deus! Milhões e milhões de tronos. Lá nós acharemos, inclusive, para julgar os anjos caídos. Então perceba que o juízo dos anjos acontecerá no juízo final. Então perceba que o juízo de Satanás acontecerá no final do milênio, antes do juízo final. Então perceba que são aí algumas esferas de julgamentos. O supremo juiz. O Senhor Deus é o juiz de toda a terra. Ele é o juiz de vivos e também de mortos. Vamos ler aqui o livro de Atos, capítulo 10, versículo 42. Livro de Atos, capítulo de número 10, versículo de número 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Jesus foi constituído por Deus para ser tanto juiz de vivo como também juiz de mortos. Sua competência é inquestionável. A sua competência é inquestionável. A competência de Deus, ela é inquestionável. Vamos ler aqui, primeira carta de Pedro, do capítulo 4, versículo de número 5. Os quais hão de prestar conta
aquele que é competente para julgar vivos e mortos. Então perceba, meu irmão, não haverá escapatória no juízo final. Porque todos irão prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e também os mortos. Hoje ele é amor. Amor esse, o amor ágape, o amor incondicional. Ele te ama incondicionalmente hoje. Mas quando Deus julgar a raça humana, Ele também estará operando o seu amor. Porque Deus não pode duelar com o seu caráter. Mesmo quando Deus está executando o seu juízo, Deus está aplicando o seu amor. Porque amor, meu irmão, amor não é só amar independente da circunstância. Amor não é aceitar tudo e todos. Amor também é aplicar juízo. Amor também é aplicar exortação, porque a Bíblia diz que Deus ama. Deus repreende e castiga todos quanto Ele ama. Porque Deus não pode duelar com o seu caráter. Deus é puro, Deus é santo, Deus é justo, Deus é puro amor, mesmo quando está executando o seu juízo. Então vamos lá. Os livros do juízo final. Escreve o evangelista que no juízo final muitos livros serão abertos. E abriram-se os livros. Abriu-se outro livro e abriu-se o livro da vida. Nesses livros acham-se escritas fidedignamente a história da humanidade. Nenhum registro é alterado e todas as obras humanas acham-se neles anotadas. Quando lemos no livro de Apocalipse, no capítulo 20, a partir do versículo de número 11, a Bíblia diz que abriu-se um livro e abriu-se outros livros, está referindo-se à história da humanidade. Mas entenda bem, quando está falando acerca de livros aqui, está relacionado à memória de Deus. Não é que Deus, lá no dia do juízo, vai pegar livros e vai abri-los diante dos seres humanos. Não, não é isso. Aqui está referindo-se para uma concepção humana, para uma compreensão humana, está referindo-se acerca da memória de Deus. Depois que esses livros, que vai contar a história da humanidade, sem alteração nenhuma, todos os detalhes, vai ser apresentadas diante dos homens. E é uma obra fidedignamente, ou seja, ações de homens feitas em público, ações de homens feitas no oculto. Então aqui vai um recado, você que quer se esconder de Deus, você pode se esconder dos homens, as suas práticas e ações, mas você nunca conseguirá escapar-se ou esconder-se de Deus. Porque tem um livro, a memória de Deus ativa e fidedigna está sendo armazenada na sua memória para aquele dia ser apresentada diante da acusação apresentada e do julgamento que será executado naquele dia. Então vamos lá. Nenhum registro é alterado. Entre esses volumes e rolos encontra-se também as Sagradas Escrituras, pois será com base nestas que há de se processar o juízo final. Então aí, hoje quando vai se operar um julgamento, qual é a base do julgamento? A base do julgamento é o Código Penal brasileiro. Porque é nele que vai conter ali quais são as penalidades para aqueles que infringir ou violar essas regras. E naquele dia, a base do juízo final, o que será usado, será o que irá processar esse juízo, vai ser as Sagradas Escrituras, é o Código Penal da humanidade diante de Deus. As Sagradas Escrituras. O maior código penal é o maior código de conduta de um ser humano. Encontra-se nas Sagradas Escrituras. Jesus disse que as Sagradas Escrituras nós devemos examiná-las porque contém vida eterna. Então vamos lá, segunda ressurreição. Logo após o milênio,
vai acontecer a ressurreição dos mortos sem Cristo de todas as eras. Mortos sem Cristo do Antigo Testamento ou da Antiga Aliança, mortos sem Cristo do Novo Testamento, mortos em Cristo no período da Grande Tribulação e mortos sem Cristo durante o período milenar. Mortos sem Cristo no Antigo, no Novo, na Grande Tribulação e no milênio. Vai acontecer esta segunda ressurreição. Irão ressuscitar. E a Bíblia diz que o mar dará conta de todos os mortos. Imagine só, homens que foram mortos pelas presas marinhas, pelas presas marítimas, homens, barcos, navios, submarinos, aviões, que ficou ali no fundo do oceano, que a sua carne dilacerou, a sua carne se dissolveu ao decorrer do tempo, por estar há tanto tempo debaixo d'água. Só lhes restam ossos. Alguns só lhe restam fragmentos de que um dia foram corpo. E esses mesmos corpos serão ressuscitados naquele dia. Da mesma forma que ele morreu um dia, ele vai ressuscitar e se apresentar-se diante do tribunal de Deus. Até mesmo aquelas pessoas que foram cremadas, até mesmo aquelas pessoas que foram carbonizadas, das piores mortes que você possa imaginar, pessoas que tiveram seus membros decepados, pessoas que tiveram membros do seu corpo espalhados, essas pessoas irão ressuscitar e irá apresentar-se diante de Deus. A terra e o mar dará conta de cada corpo que nela está, ou que passou um dia. Então acontecerá a ressurreição daqueles que morreram sem Cristo, os mortos da segunda ressurreição, do homicida Caim, até o último dos pecadores, todos estarão, Nero, Calígula, Hitler, todos estarão, os pecadores anônimos, os arrogantes, arragados à justiça própria, rejeitaram a graça de Deus. Os que morreram durante o milênio, de igual modo, se farão presentes, os escritos no livro da vida, tornarão a viver para tomar parte nas bem-aventuranças da Jerusalém celeste. Porque a primeira ressurreição acontece no período da pré-tribulação, da pré-grande tribulação. Jesus arrebata a igreja. Ali acontece a primeira ressurreição dos mortos em Cristo. Vai ressuscitar tantos os que morreram em Cristo no Antigo Testamento, quanto os que morreram em Cristo no Novo Testamento. E a segunda ressurreição, ou a segunda parte da primeira ressurreição, será no final do período da grande tribulação, onde os mortos que suportarem a grande tribulação, os israelitas que não se curvarem diante do anticristo, os 144 mil selados por Deus, que são 12 mil de cada tribo, esses serão ressuscitados quando Jesus voltar para Israel no Monte das Oliveiras. Então vamos lá. O juízo sobre o inferno. O inferno não é um estado de espírito, é um lugar real, mas está com seus dias contados, é o que diz o evangelista, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. O inferno será lançado no inferno. Assim o Senhor aniquilará todas as maldições que desde Adão e Eva infelicitam a raça humana. Imagine que coisa terrível será esse dia. Porque o inferno hoje é o estado intermediário daqueles que aguardam o juízo de Deus. É terrível, mas é uma realidade. E a Bíblia diz que aquele que não foi achado o seu nome escrito no livro da vida foi condenado, foi lançado, foi morto. Então nós devemos entender isso, meu irmão. Deus está lhe dando uma oportunidade nesta tarde. Deus está lhe convidando para que você que tem dúvida da sua salvação, para você que tem dúvida se o seu nome está escrito ou não no livro da vida,
Tenha liberdade neste momento de entregar-se a Cristo Jesus, de rever os seus conceitos. Ele te ama, Ele te perdoa, independente dos seus atos e pecados. Amém? Então essa foi a nossa aula de hoje. Então você que não é inscrito em nosso canal, eu peço você que deixe aí o seu like, curta o nosso vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas também. Deus, Ele vai manifestar-se através dessa palavra. Que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus.